TV Amarne está de volta e hoje eu converso com o juiz de direito Pedro Paulo Falcão Júnior. Doutor Pedro Paulo, seja bem-vindo aqui no TV Amarne. Muito obrigado pelo convite e satisfeito por estar aqui no dia de hoje. Doutor Pedro, o senhor é juiz de direito há praticamente 5 anos, nos últimos 2 anos está respondendo pela comarca de Caraúbas e também está como juiz eleitoral. Atualmente o senhor vai acompanhar todo o pleito lá no município de Caraúbas. Como estão os preparativos da Justiça Eleitoral para as eleições que se avizinham? O procedimento da Justiça Eleitoral, ele não difere muito, no caso da eleição geral, que é deste ano, que é para presidente, senador, deputado estadual, federal e governador, da eleição municipal. Então, os preparativos estão já em fase final. Estamos na fase agora atualmente de teste das urnas eletrônicas. Esse material vem do Tribunal Superior Eleitoral, o chamado TSE, em Brasília. E a gente está apenas fazendo as finalizações. Entramos já em contato com a parte de segurança das eleições, que é composta pela Polícia Militar, bem como pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre tem nos apoiado nas eleições, sejam municipais e nas eleições gerais. Esta semana, inclusive, fiz o contato já com o major que vai ser responsável. E só para ter noção, João, a região onde eu faço parte, que é a região do Médio Oeste, do nosso estado, a sede será em Caraúbas, inclusive a sede do batalhão será em Caraúbas, com 250 homens destacados para fazer a segurança das eleições das cidades ao redor. Apodi, Triunfo Potiguar, Campo Grande, Caraúbas e o Marizal. Então, o senhor acredita que nós teremos eleições tranquilas aqui no Rio Grande do Norte? Acredito que sim. As eleições gerais ela tem uma característica muito comum de tranquilidade, diferentemente das eleições municipais, em que é natural. As eleições municipais lidam com o dia dos munícipes, com os dias dos cidadãos daquela comarca. Então, existem as paixões naturais, a figura de lados da política. Já as eleições gerais, eu já tive a experiência de realizar a eleição geral no estado da Bahia, e foi extremamente tranquilo. Acredito que esse ano também será da mesma forma, apesar da polarização que a gente tem visto nos últimos anos no nosso país. Mas acredito que teremos eleições, sim, tranquilas. O cidadão sai de sua casa, vai votar, mas ele não tem um conhecimento de todo esse preparativo que antecede o pleito eleitoral. Fala um pouco sobre esse processo, que é um trabalho realizado aí desde o ano passado, visando as eleições deste ano. Perfeito. Se engana muito quem acha que as eleições são realizadas nos últimos 10, 15 dias. A preparação para a realização das eleições, elas começam justamente, como você bem pontuou, um ano antes, Seja na fase de alistamento eleitoral, seja na fase de transferências eleitorais, as pessoas mudam de cidade, e aqueles que acreditam no exercício do seu voto como um projeto de mudança de vida e um projeto de cidadania, elas têm um prazo para requerer essas devidas mudanças. Mas, realmente, nos últimos 3 meses é que a eleição propriamente dita acontece, que seria aquela onde a gente vê a propaganda, onde a gente conhece os candidatos, onde existem as carreatas, os comícios. Essa fase final, que acontece basicamente nos últimos 3 meses, ela tem a possibilidade do cidadão conhecer melhor os seus pretensos candidatos, e a Justiça Eleitoral também trabalha mais nessa fase, porque é uma fase mais de fiscalização, é uma fase que a gente tenta coibir os abusos, que ainda acontecem, evidentemente que nas últimas eleições os abusos têm sido cada vez menores, A gente tem percebido, a sensação que a gente tem percebido é que o candidato ele tem respeitado mais a legislação eleitoral, sobretudo nessa questão de não poder usar outdoor, que já é vedado, mas que ainda existia eventualmente situações como essa, Então a gente percebe que os candidatos têm respeitado mais a legislação eleitoral, mas a gente não pode deixar de lado, evidentemente, a fiscalização, que é o momento atual que nós estamos passando. A mini-reforma eleitoral trouxe mudanças significativas que já estão valendo a partir desse pleito. Quais são essas condutas vedadas? Pronto, no dia da eleição, a gente não pode ter aquela famosa padronização, o que era muito comum nas eleições municipais, inclusive de 2014, que nós passamos. 2016. 2016. Essa padronização não pode existir. O que é essa padronização? É as pessoas vestirem camisas de uma forma que perceba-se que está se apoiando um determinado candidato na hora da sessão eleitoral. É vedado isso, A conduta do juiz eleitoral é de fiscalizar, bem como o Ministério Público Eleitoral, que é o nosso grande parceiro também no dia das eleições, de tentar coibir. E a gente coíbe de que forma? Mandando essas pessoas se afastarem do local, sob pena das consequências da lei, até uma eventual prisão, muitas vezes,
na situação. Não pode tirar foto, né? É uma pergunta muito comum, se pode tirar foto do voto. Inclusive não pode, é crime e ainda sujeito também a uma multa, né, no caso, elevadíssima. Além do mais, eu estou falando das condutas, principalmente as que acontecem mais no nosso dia a dia, né? São essas. Existem outras condutas também que não podem acontecer durante as eleições, mas que a gente não vê no nosso dia a dia comumente. Essas serão as mais comuns que a gente vê. E que o juízo estará lá acompanhando no dia a dia. Sim, com certeza, no dia a dia. No dia anterior tem a famosa lei seca também, né? Que a gente, pelo menos na cidade onde eu sou o juiz eleitoral, a gente percebe que existe um comportamento já quase costumeiro, ou seja, as pessoas realmente respeitam a questão da lei seca. O que nada impede dentro da sua casa você usar de bebida alcoólica. Você não pode usar fora de casa e etc. Para a questão de segurança realmente do próprio pleito eleitoral, para que essas paixões não se alarguem muito através do álcool, né? Esse é o grande objetivo da lei seca, que a eleição seja mais tranquila. Como o senhor falou, nós estamos vivendo tempos de intolerância. Qual o conselho que o senhor, como juiz eleitoral, deixa para o cidadão que vai exercer o seu direito de votar na próxima eleição? A mensagem que eu deixaria para o eleitor é uma mensagem sincera, que realmente acredite que o seu poder vem através do voto. E o voto é o único instrumento de igualdade. Você consegue, através do seu exercício de cidadania, diria que talvez seja um dos exercícios de cidadania mais importantes que nós temos, é a capacidade que a gente tem de mudança a cada 4 anos. E o voto é essa forma. Se pede muito voto facultativo, né? É um pleito, vamos dizer, da sociedade. Ela fala muito em voto facultativo. Mas se engana muito. O voto facultativo, eu acho que a gente estaria numa situação hoje no país muito mais, talvez, degradante. Porque aquele público que deveria votar, deve votar, que age com a transformação através do seu voto, caso fosse facultativo, a gente não teria a oportunidade de mudar muitas coisas. E justamente por estarmos vivendo uma situação atual muito polarizada, que é triste, né? O brasileiro não tem essa característica de ser um povo beligerante, um povo de guerrear consigo mesmo. É triste a gente ver isso, mas a gente também tem que acreditar que o voto pode ser uma mudança. Eu como juiz eleitoral e cidadão, eu acredito que a oportunidade está nas nossas mãos. Muito se fala em abstenção, que essa deverá ser a eleição onde vai se bater um recorde de abstenção. Mas o senhor acredita que esse não é o verdadeiro motivo pelo qual o cidadão não deve deixar de exercer o seu direito? Sim, a abstenção já vem a cada eleição aumentando, e estudos, né, sociólogos, o pessoal que estuda ciência política acredita que é pelo fato das pessoas desacreditarem da política, né? Mas nas palestras que eu dou nos colégios, eu tento justamente mostrar ao contrário, né? Não existe salvação para uma sociedade fora da política. Não tem como. Tudo passa pela política. Tudo passa pela política. O que um cidadão conquistou foi através da política. As instituições existem através da política. O salário de uma pessoa é pago porque existe uma política que garanta o pagamento de um salário. Enfim, a gente não tem como deixar a política de lado. É isso que eu tento despertar quando vou nos colégios, para esse cidadão que está em formação, de ele exercer o seu direito desse voto, ele entender que o voto realmente é importante. E a gente deve acreditar no pleito eleitoral, sem dúvida. O pleito eleitoral ele é seguro. É a forma que nós temos, repito, de mudar a nossa sociedade. Então, assim, a abstenção se deve justamente, talvez, pela descrença dos políticos, mas a gente não deve ser descrente com a política. A política ela é inevitável, é a nossa tábua de salvação. Muito tem se falado também da confiabilidade do sistema de urnas eletrônicas. Esse sistema, doutor Pedro Paulo, ele é confiável? Eu acredito que o sistema, sim, é confiável. Eu não posso dizer que ele não possa ser falho, porque eu acho que tudo na vida, todo sistema, ele pode ser falho. Mas eu não posso afirmar que ele não funcione. Ele funciona. Então, como juiz eleitoral, eu acredito no sistema. Doutor Pedro, o senhor também tem um trabalho reconhecido na comunidade lá no município de Caraúbas, na comarca de Caraúbas. São ações sociais que o senhor vem desenvolvendo. Fala um pouco desses projetos que o senhor vem tocado lá à frente da comarca. Essa temática é assim, a temática que me deixa bastante orgulhoso, né? Desde que eu assumi na comarca de Caraúbas, em agosto de 2016, encontrei uma situação em que nós tínhamos verbas pecuniárias, né? Essas verbas pecuniárias são aquelas verbas chamadas das transações penais, são os pequenos delitos que não geram prisão, não geram cerceamento de direito, mas
A contrapartida é que essa pessoa, para evitar um processo, que está previsto na Lei 9.099, na Lei dos Juizados Especiais, ela paga determinada quantia, que muitas vezes é o MP que determina o valor que vai ser pago, e é destinado para um fundo judicial. No caso da minha comarca, especificamente de Caraúbas. E fico muito feliz, ao longo desses 2 anos, a gente tem implementado políticas ressocializadoras voltadas para a sociedade. A exemplo da construção da sede da PAI, a gente construiu com recursos das transações penais, a compra de materiais essenciais para o lado dos idosos da cidade, inclusive quem cuida lá, uma mantenedora é uma médica que faz trabalho altamente altruísta realmente, mas a gente ajudou também a melhorar a condição de vida daqueles idosos lá que muitas vezes não tem pais, não tem mães, não tem nenhum parente sequer. Recentemente a gente ajudou com a construção do GTO, que era um reclamo da sociedade caraubense, que só contava com 3 policiais no dia, e hoje tem uma sede do GTO, que é o Grupo Tático Operacional, que proporciona segurança maior para a cidade. A gente destinou para monitoramento eletrônico do presídio, ou seja, o presídio atualmente da cidade de Caraúbas, ele é totalmente monitorado, o que proporciona uma segurança maior para os agentes penitenciários e faz com que se evite rebeliões e etc. Não foi com o governo do estado, foi com recursos voltados das transações penais. O projeto de leitura dos apenados também foi instituído na comarca de Caraúbas, e a gente conta com um professor da rede municipal, mestre, que analisa o trabalho dos apenados, e a gente faz a remissão da pena, que é o desconto da pena pela leitura. Então são ações importantes que estão mudando a realidade e levando uma justiça mais cidadã para a comarca de Caraúbas. Com certeza. Fico bastante orgulhoso de ter sido exitoso, e estar sendo exitoso, a transferência desses recursos para a sociedade. Além de todo esse trabalho também de conscientização junto à população sobre a importância do voto, a importância de exercer o seu direito. Perfeito. Lá a gente tem um acesso à rádio, então a gente às vezes faz um programa comunitário lá, de esclarecendo o direito do cidadão. E essa temática do voto, antes das eleições, já era uma construção que eu já vinha fazendo junto à comunidade caraubense. O senhor também é diretor de comunicação da Amarne, então está sempre envolvido em propagar para os meios de comunicação a atuação do Judiciário Potiguar. Sim, com certeza. Nós temos a visão, a atual gestão da Amarne, uma visão global de que a comunicação ela de fato é essencial para que o jurisdicionado entenda mais o Poder Judiciário e entenda também que o Poder Judiciário não é uma ilha, não é algo distante, não é algo tão distante do cidadão como as pessoas imaginam. E a gente tem muito a contribuir para com a sociedade, com certeza. Aproximar o judiciário do cidadão e, consequentemente, envolvê-lo mais na participação do poder. Perfeito, exatamente. Como gestor, hoje em dia, um dos gestores da Associação de Magistrados, espero deixar essa marca na comunicação, seja para o âmbito interno do juiz, mas para o cidadão também entenda um pouco melhor o seu poder judiciário, que tem que servir ao povo. Então, nas vésperas das eleições, deixa agora sua mensagem para o nosso telespectador, convocando ele para participar do pleito. Convido a todos os eleitores, aqueles que por acaso estejam em dúvida, que exerçam o seu direito de voto. Acreditem que vocês podem ser os transformadores da sociedade. Na verdade, não acredito. Vocês são essas pessoas que transformam a sociedade. E pode parecer clichê, mas votem correto, votem com a vossa consciência e acreditem no Brasil melhor. Dr. Pedro Paulo, agradeço pela sua participação aqui na TV Amarne. O programa está aberto. Volte mais vezes para a gente poder falar sobre o judiciário, sobre a justiça e sobre outros temas aí que, com certeza, você vai continuar desenvolvendo sua função tão bem como hoje exerce lá em Caraúbas. Muito obrigado pelo convite, aguardo os próximos e sempre à disposição. A TV Amarne termina aqui. Até o próximo programa. Obrigado pela companhia.